Muito bem, vamos então dar início à audiência com a ADE Cluster Portugal sobre um instrumento SEIVA, pedido de assistência financeira, plano de investimento na indústria nacional, criação de mecanismos de cooperação industrial internacional. Temos hoje connosco, e é um prazer recebê-los aqui em sede de Comissão de Defesa, o Presidente do Conselho de Administração, Engenheiro José Neves, assim como a Vice-Presidente Maria Pedreira Cardoso, Vice-Presidente também do Conselho de Administração, Pedro Miguel, não está, Luís Miguel Mendes Braga, está, o Diretor-Geral Rui Pimentel dos Santos e ainda o Gestor do Setor de Defesa, Raul Machado. Apresentações feitas, penso que os senhores têm uma apresentação e dispõem de 10 minutos para esse efeito. Muito obrigado. Senhor Presidente, senhores deputados, muito obrigado pela disponibilidade para nos receberem aqui hoje. Estamos hoje perante uma decisão que ultrapassa a mera adquisição de equipamento militar. Estamos perante uma decisão estruturante para a economia nacional. O investimento em discussão, no SEIF, na ordem dos 6 mil milhões de euros, tem exatamente a mesma escala e ambição que a instalação da Auto Europa representou e representa ainda hoje para Portugal. Tal como na Auto Europa, que se transformou o nosso cluster automóvel e hoje sustenta 1,6% do PIB nacional e 3% de exportações, este é o momento de fazermos o mesmo para o setor da defesa. O cluster AED, que hoje já representa 170 entidades e exporta 90% do que produz, está pronto para ser o motor deste novo ecossistema. Com o instrumento SAFE temos uma janela única de oportunidade para Portugal, em 2026, com o capital de financiamento com 10 anos de carência. A questão que pretendemos deixar a esta Comissão é simples. Vamos apenas comprar o que os outros produzem ou vamos aproveitar este investimento para fixar tecnologia, criar emprego qualificado e garantir que Portugal se senta à mesa de grandes parceiros internacionais da Europa. A minha apresentação refere aqui um pouco o que é o cluster hoje. Nós estivemos cá em 2023, éramos cerca de 120 membros, somos hoje mais de 170, 2,1 mil milhões de exportação, somos um cluster que aborda não só aeronáutica e espaço, mas também a defesa nos 5 domínios: terra, mar, ar, espaço e ciber, e somos reconhecidos pelo Ministério da Economia como um cluster para a competitividade desde 2017. O cluster hoje é muito mais do que um ecossistema de elevado valor acrescentado. Nos 170 membros temos empresas pequenas que produzem design para aeronaves, produzem satélites, temos grandes players como uma Airbus que produz peças para o A320, o A330 e o A350 em Portugal. Portanto, exportamos. Mas mais do que isso, hoje, como não tínhamos há 3 anos atrás, temos integradores finais. Temos empresas que a partir de Portugal exportam e vendem satélites, vendem aeronaves, vendem drones, vendem sistemas de comunicações. Algo que, sinceramente, quando terminou o curso em 97, 98, jamais pensava que iria existir em Portugal. Portanto, é um momento muito transformador. Mas mais do que isto, todos nós, na televisão, falamos muitas vezes dos gastos na defesa e do aumento dos gastos na defesa. Portanto, é importante percebermos porque é que o Sr. Primeiro-Ministro refere tantas vezes tornar despesa em investimento na área da defesa. E para isso precisamos desenvolver uma economia de defesa. Literalmente uma economia que não olhe só para a produção de balas e tanques, mas que, acima de tudo, olhe para a produção de tecnologia, de valor acrescentado. Uma indústria de defesa capaz de ser resiliente, capaz de operar nos multidomínios da guerra, capaz de ter prontidão na sua produção e, mais do que isso, ter autonomia estratégica aberta, ou seja, que sejamos capazes de ser soberanos, sejamos capazes de nos defender de uma forma aberta com os nossos parceiros internacionais, seja a União Europeia, seja, hoje mais falado, a NATO, com uma question mark, naturalmente, um pouco mais à frente. O instrumento SAFE, o qual nos traz aqui hoje, é um instrumento que foi criado pela Comissão Europeia recentemente, o ano passado, traz grandes benefícios para os Estados-membros através do início de pagamentos só dentro de 10 anos, a isenção fiscal do IVA, que tem uma poupança imediata, e com desembolsos a entrarem a partir deste mesmo ano, e mais, last but not least, com pagamentos até 45 anos, ou seja, vamos pagar até estarmos todos reformados, ou mais do que isso. Mas mais do que os benefícios, é o acelerar de investimentos na área de defesa, o acelerar de investimentos na área de lacunas críticas identificadas dentro da União Europeia e também um ponto que para nós é importante e que nos traz aqui hoje, o porquê, como é que vamos conseguir impulsionar a base tecnológica de defesa, não só a nível europeu, mas a nível nacional. E aí vamos
levantamos aqui um ponto que é para nós muito importante. Tipicamente em Portugal tem-se investido na compra de plataformas estrangeiras, chave na mão, com pouco ou muito pouco limitado desenvolvimento nacional. Para nós isso é, de certa forma, muito restrito e, de certa forma, limita o crescimento do setor e limita o crescimento da nossa autonomia estratégica. A nossa visão um pouco mais ampla. Temos que usar a competitividade do nosso ecossistema. E eu digo a nossa competitividade do nosso ecossistema porque todas as semanas temos parceiros internacionais, no passado uma Airbus, uma Embraer, mas muitas empresas que trabalham na aeronáutica, no espaço e na defesa, que vêm ter connosco no cluster e querem investir em Portugal. Portanto, o fator competitividade em Portugal é não só um salário atrativo, mas muito mais do que isso, talento, capacidade de formação, capacidade de proximidade, de estarmos perto da Europa. E, portanto, são vantagens enormes que, se calhar, dentro de 10 anos não as teremos, mas que temos hoje. Portanto, são vantagens que nós temos que usar esta janela de oportunidade, que é muito relevante para dinamizarmos a nossa economia de defesa e, para mim, uma clara oportunidade estratégica. O que é que estamos a falar quando olhamos para o SAFE? Estamos a falar de adquisição de capacidades terrestres, por parte do Exército, navais, aéreas ou mesmo espaciais. Portanto, um cardápio bastante elaborado das necessidades, e temos aqui um Sr. General que sabe muito melhor do que eu as necessidades que nós temos. Mas mais do que isso também temos que perceber que as Forças Armadas, ao adquirirem através do SAFE, estão a olhar para as suas necessidades operacionais, estão a olhar para as capacidades das plataformas europeias disponíveis, estão a olhar para os custos por unidade, estão a olhar para o OPEX, portanto, com o custo de operação, sustentabilidade. O que nós queremos também sublinhar é que, para além disso, é importante olharmos para outros elementos, e no caso da área marítima, olhar para que investimentos é que terão que ser feitos nos estaleiros navais, e no caso da área marítima está a ser olhado para o arsenal de Alfeite, olhar também para que tipo de transferência de tecnologia que poderá ser feita para Portugal, qual é a agregação de valor que pode ser feita na nossa cadeia de fornecimento nacional, que produtos e serviços é que podem ser alavancados com este tipo de aquisições e que tipo de empregos, e nada de desprimor para o turismo, mas empregos com salário médio superior a 30 mil euros ano. Portanto, empregos que tipicamente são bem pagos ou são pagos acima da média nacional ou acima de outros setores. E porquê é que eu quero referir estes pontos? Porque a própria Lei de Programação Militar, aprovada aqui no Parlamento, refere que tem que haver um retorno para a economia nacional de 33% no nível da Lei de Programação Militar. E, na realidade, o SAFE terá que ser projetado para essa Lei de Programação Militar em 2026. Portanto, é importante que este fator seja considerado e, sinceramente, pensamos nós que não está a ser considerado ou nós desconhecemos o real potencial de envolvimento do ecossistema e, mais ainda, desconhecemos neste momento qual é o retorno para a economia nacional. Tipicamente, existem mecanismos globais, europeus, mas também internacionais, de agregação de tecnologia de empresas do setor do ecossistema com grandes parceiros internacionais. Esse mecanismo tipicamente é designado de cooperação industrial, que é um mecanismo que tipicamente leva ao seu tempo. Leva ao tempo porque o próprio fornecedor tem que conhecer o ecossistema nacional. Com o Lockheed Martin trabalhamos desde 2023, com a SAP estamos a trabalhar desde há um ano. Portanto, é importante que os parceiros internacionais, quando olhem para Portugal, também percebam o que é que existe em Portugal, quais são as reais capacidades. E, por isso, esse diálogo acontecer é preciso, de certa forma, a indústria, o setor ser ouvido. Repito e sublinho, os investimentos do SAFE são críticos para Portugal, mas, naturalmente, existem critérios rigorosos e, no nosso entender, um claro envolvimento do cluster, que é quem conhece hoje o setor privado do setor da defesa. Já agora, um sublinhar, a cooperação industrial é algo que existe, que é praticado por vários Estados. Temos no ecrã um exemplo de como é que a Holanda olha para este tipo de cooperação, em que um projeto na Holanda, de defesa, acima de 5 milhões de euros, antes de ser assinado pelo Ministro da Defesa, é assinado pelo Ministro da Economia. Qual é o potencial que esse projeto traz para a economia holandesa? E em Portugal isso é ignorado, a economia nem sequer está neste processo. E eu já tive a oportunidade de falar com o seu Secretário de Estado da Economia e com o seu Ministro da Economia sobre a relevância e importância do valor que nós estamos a falar. Repito, não quero comparar com hospitais, não quero comparar com outro tipo de investimentos, comparo com a Alta Europa. É muito grande. Alguns exemplos de cooperação internacional que conhecemos, o F-35, naturalmente, com países europeus, seja a Itália, seja a Dinamarca, sublinhando Dinamarca agora neste momento, seja com a Holanda, que teve real impacto na produção de equipamentos e de peças para a aeronave. Estamos a falar em Espanha, é um exemplo muito interessante em que a Espanha adquiriu equipamentos fora de Espanha, ganhou soberania sobre esses equipamentos e, no caso do porta-aviões, mais de 90% dos equipamentos a bordo do porta-aviões espanhol, de Juan Carlos, são espanhóis. Portanto, um claro exemplo de como é que olharam para a cooperação industrial com outros países onde não dominavam a tecnologia para agregar esse valor, essa soberania, essa autonomia estratégica.
E last but not least, que penso que é muito falado, todos nós conhecemos pelas notícias, o bom caso do KC-390, em que sempre que há uma produção de uma aeronave, há 10,8 milhões de euros que retornam para a indústria portuguesa, através da fábrica de Aernova e da OGMA, que produzem equipamentos, peças para esta aeronave. Portanto, é um excelente exemplo em que Portugal investiu numa aquisição de 850 milhões de euros e estamos a ter um retorno da nossa economia com postos de trabalho criados a partir desse projeto. Para terminar, ponto 1, temos neste momento um cluster que, no nosso entender, no meu entender, é bastante capaz e temos fábricas, estamos a exportar 90% do que produzimos. No entanto, temos que olhar para o setor da defesa, um setor muito específico, um setor em que o cliente final é tipicamente as Forças Armadas, um Estado, portanto, não um setor comercial. E, portanto, é muito importante que exista realmente, entre o cluster, entre os stakeholders, seja as Forças Armadas, seja o próprio Governo, uma articulação muito fina. Essa articulação é claramente importante para transformarmos o pensamento de defesa, despesa em defesa para investimento em defesa, é claramente importante para catalisarmos inovação para o setor, criarmos valor, desenvolvimento económico e empregos e, mais do que tudo, que tenhamos umas Forças Armadas capazes e modernas. Eu penso que isso é importante. Deixo só aqui com 3 propostas que nós gostaríamos de finalizar. Naturalmente, se foi criado, ou estará criado, pelo que vimos nas notícias, uma comissão de acompanhamento do SAFE, pretendemos integrar essa comissão. Julgamos que será muito importante do nosso lado também avaliarmos o impacto que os projetos SAFE têm e que poderão ter em Portugal. A criação de um Conselho Consultivo para, no futuro, olharmos desde o momento zero que é pensado algo, como é que esse algo poderá ser emprego em Portugal, como é que poderemos realmente gerar retorno económico, criação de emprego, desenvolvimento tecnológico para Portugal, e temos que olhar isto nunca a 1 ano à frente, temos que olhar 3 anos à frente, 6 anos à frente. O pensamento claramente tem que mudar de comprar o que existe na prateleira para o que é que nós poderíamos fazer, como é que podemos agregar valor em Portugal. E por isso pensamos que também é importante muito o desenvolvimento de um plano de cooperação industrial, em que se pense quais são as áreas estratégicas, e na semana passada tive com o Comissário Cubius definir o que é estratégico para um país é complicado, porque há sempre alguém que se vai queixar. Portanto, definir uma estratégia e áreas especializadas é complicado, mas teremos que as fazer, teremos que tomar essa decisão. Minimizar naturalmente exportações, não a nível nacional, mas também a nível europeu, e criar naturalmente capacidade nacional que seja capaz de exportar e, eventualmente, como temos hoje já, criar campeões nacionais que compitam ao mais alto nível. E temos, por exemplo, uma Tequebra que compete ao mais alto nível neste momento com grandes players internacionais na área dos drones. Senhores deputados, Sr. Presidente, muito obrigado. Estamos disponíveis para questões, eu e com os meus colegas de equipa. Muito obrigado, Sr. Engenheiro José Neves. Vamos então abrir a discussão e dou a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, deputado Hernani Dias. Faça favor. Muito bem, muito obrigado, Sr. Presidente. Saúdo também os senhores e senhores deputados. Sr. Presidente do Conselho de Administração da AED Cluster Portugal e os restantes membros que o acompanham. O Grupo Parlamentar do PSD saúda a vossa presença aqui da Administração, que vem a esta Comissão, e valoriza aquilo que é o vosso contributo, aquilo que trazem aqui hoje, num momento particularmente decisivo para o futuro da defesa, mas também da indústria e até da economia nacional. Reconhecemos também aquilo que é o vosso papel que tem desempenhado na consolidação da base industrial e tecnológica da defesa em Portugal. É sabido que vivemos um momento particularmente exigente, em que as questões da segurança, da soberania e também da autonomia estratégica deixaram de ser meramente académicas e passaram a integrar o centro das decisões económicas e políticas dos vários Estados. Portugal encontra-se perante uma oportunidade histórica no quadro europeu, com instrumentos como aquele que aqui referiram, o ReArm Europe e o roteiro da prontidão no domínio da defesa até 2030. Estes instrumentos representam não apenas investimento em capacidades militares, mas sobretudo uma oportunidade de reforçar a soberania industrial, como salientaram, tecnológica e científica do país, criando valor económico duradouro. Para o PSD, é absolutamente claro que investir em defesa não pode ser sinónimo de mera aquisição. Deve ser um investimento estratégico, com retorno económico, com criação de emprego, qualificado, sobretudo, com inovação tecnológica e também transferência de tecnologia e integração da indústria nacional nas cadeias de valor europeias e mundiais. Nesse sentido,
reconhecemos o papel central do cluster AED, enquanto uma plataforma representativa no ecossistema alargado, onde estão empresas, universidades, centros tecnológicos, e consideramos legítima e pertinente esta vossa preocupação quanto à necessidade de um envolvimento estruturado da indústria nacional na preparação dos planos de investimento associados ao SAFE. O Estado, não podia deixar de ser, tem naturalmente um papel insubstituível de liderança estratégica. Através do Governo, das Forças Armadas e de instrumentos públicos como o IDD Portugal Defence, cabe-lhe definir as prioridades, assegurar coerência e salvaguardar também aquilo que é o interesse nacional, no sentido de o país que possa produzir mais, decidir mais e também depender menos do exterior. Mas essa liderança não dispensa o diálogo. Bem pelo contrário, exige um diálogo e uma relação de proximidade para que as decisões públicas sejam mais robustas, mais informadas e também mais eficazes. Nós entendemos que o sucesso do SAFE em Portugal dependerá de 3 princípios fundamentais. Em primeiro lugar, uma visão estratégica que alinhe necessidades operacionais das Forças Armadas com desenvolvimento industrial, cujo impacto deverá ser estrutural e verdadeiramente transformador para a indústria portuguesa de defesa. Em segundo lugar, a transparência e o método, garantindo regras absolutamente claras, previsíveis e competitivas, usando recursos de forma eficaz e orientada para resultados. E, finalmente, uma parceria com a indústria, como aqui há bocado foi referido, evitando quer a exclusão do ecossistema, quer também a captura do processo por interesses particulares, ou cooperativos, ou corporativos, sem embargo de prosseguir o objetivo de reindustrialização do país em setores críticos, como é o caso da defesa. Partilhamos, por isso, a preocupação de que o SAFE não se transforme num simples exercício financeiro. Se assim fosse, Portugal perderia uma grande oportunidade única, uma grande oportunidade de posicionamento estratégico na indústria europeia de defesa para a próxima década, e isto deve ser e tem de ser um instrumento para criar capacidade produtiva nacional, fortalecer as nossas empresas e gerar valor sustentável para o país. Esta audiência deve assim servir para nós todos clarificarmos caminhos, identificar boas práticas europeias, que também já foram referidas, avaliar modelos de cooperação industrial e reforçar a articulação entre defesa, economia, ciência e indústria. O Parlamento tem, efetivamente, um papel relevante de escrutínio, de mediação e de reforço também da legitimidade das opções estratégicas. Concluo reafirmando que o PSD está disponível para trabalhar de forma construtiva com o Governo, com a Comissão Europeia e com o setor industrial, para que os instrumentos europeus de defesa se traduzam em mais segurança e mais autonomia estratégica para Portugal, mais valor para a economia nacional e mais soberania tecnológica para a Europa. Eu, que sou do interior, sou de Bragança, gostava de deixar aqui uma nota e queria também ouvir a vossa opinião sobre o seguinte. Tendo em conta a existência de uma vasta rede de aeródromos no interior do país, pergunto de que forma poderiam o SAFE ser envolvido, ou melhor, de que forma os aeródromos poderiam ser envolvidos neste processo, contribuindo assim para aquele desígnio nacional de repovoar o interior, através da captação, da atração de pessoas, da geração de emprego, sobretudo qualificado, e também com a criação de riqueza nesses mesmos territórios. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Agora a palavra ao Partido Chega. Sr. Deputado Bernardo Peçanha, faça favor.
Peço desculpa, Sr. Deputado, provavelmente terá que mudar para ficar em ata, se faz favor. Vamos começar do início, está bem, Sr. Deputado? Não ficou gravado. Faça favor, Sr. Deputado. Sr. Presidente, Srs. Deputados, caros representantes da AED Cluster de Portugal, estamos perante, como dizia, um momento excepcional e irrepetível no contexto europeu. Temos vários programas ao nível europeu, como o European Defence Readiness 2030, o ReArm Europe Plan em cima da mesa e, portanto, neste quadro, o instrumento SAFE assume particular relevância. Para Portugal, como dizíamos, está em causa um acesso potencial de cerca de 6 mil milhões de euros, sendo que isso significa que as decisões tomadas ou não tomadas nos próximos anos terão um impacto direto na capacidade militar do país, mas também na sua estrutura económica e tecnológica nas próximas décadas. A este propósito, temos de ser claros, não faz sentido reforçar o investimento em defesa se esse investimento não se traduzir em capacidade produtiva nacional, em incorporação industrial portuguesa, em retorno económico e tecnológico e em maior soberania estratégica. Caso contrário, corremos o risco de transformar o SAFE num mero instrumento financeiro para a aquisição externa, sem efeito estruturante no país. E é precisamente por isso que o envolvimento efetivo da indústria nacional, e em particular de um cluster que representa mais de 170 entidades, entre empresas, centros tecnológicos e universidades, não é acessório, é central. A ausência de uma auscultação estruturada do ecossistema industrial de defesa compromete não só a qualidade do plano de investimento, como a própria capacidade negocial do Estado português, junto dos seus parceiros europeus e dos grandes integradores nacionais. Portugal tem hoje competências reconhecidas em engenharia, sistemas, manutenção, formação e desenvolvimento tecnológico. Mas essas competências só se transformam em valor estratégico se forem integradas, desde o início, nos processos de decisão, nos programas de aquisição e nos modelos de cooperação industrial. Outros Estados-membros compreenderam isto há muito tempo e criaram mecanismos específicos para garantir retorno industrial e tecnológico dos seus investimentos em defesa. Portugal, infelizmente, continua atrasado nesse domínio. O que está em causa não é apenas o SAFE enquanto instrumento isolado. O que está em causa é o posicionamento de Portugal nas cadeias de valor europeias e internacionais da indústria de defesa, a capacidade de retenção de talento, a sustentabilidade do nosso tecido industrial e a coerência entre política de defesa, política económica e política científica. E esta audição deve, por isso, servir para clarificar riscos, identificar oportunidades e, sobretudo, contribuir para que o Parlamento exerça plenamente o seu papel de escrutínio e orientação estratégica. É essencial perceber se estamos a preparar o país para aproveitar esta oportunidade histórica ou se estamos, uma vez mais, a desperdiçá-la por falta de visão, método e ambição. Feito este enquadramento, passo então a colocar-vos algumas questões. Na avaliação do AED, em que medida a Indústria Nacional de Defesa tem sido efetivamente envolvida na preparação do pedido português ao SAFE e do respectivo plano de investimento e quais são os principais riscos de um processo conduzido sem auscultação estruturada do ecossistema industrial? Tendo em conta que muitas plataformas financiáveis pelo SAFE são estritamente off-the-shelf, que modelos de acordos de cooperação industrial e de participação produtiva deveriam ser promovidos em Portugal para garantir a integração das empresas nacionais nas cadeias de fornecimento europeias? Quais são, na perspectiva do AED, as áreas de capacidade em que Portugal apresenta maior potencial competitivo no contexto do SAFE, designadamente ao nível da engenharia, componentes, sistemas, manutenção, formação ou desenvolvimento tecnológico e que deveriam ser explicitamente valorizadas nas negociações internacionais? E considera o cluster que, atualmente, o atual enquadramento institucional português é suficiente para negociar e acompanhar acordos de cooperação industrial em defesa ou entende ser necessário criar ou reforçar mecanismos dedicados
à semelhança do que existe noutros Estados-membros, para assegurar previsibilidade, transparência e visão estratégica de longo prazo. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Partido Socialista, Sr. Deputado Luís Dias. Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria, antes de mais, cumprimentar o Dr. José Neves e toda a administração da AED Cluster Portugal, num momento particularmente importante, não só para o setor, mas para toda a área da defesa em geral, alicerçada naquilo que é a visão que o PS também já apresentou nos 3 eixos principais que, nesta fase, consideramos que tinham que estar de braço dado para que estes programas pudessem ser aproveitados na sua plenitude. Obviamente, a investigação e desenvolvimento com a Academia Portuguesa ligada às inovações do setor, também, obviamente, as indústrias de defesa nacional e depois as Forças Armadas enquanto eixo utilizador, não digo cliente, mas utilizador da tecnologia e das capacidades novas que viermos a constituir em Portugal para as apetrechar. Foi com alguma estupefação e até surpresa que, acompanhando a imprensa, percebemos aquela que era, de facto, a ausência de comunicação com a AED naquela que foi a criação de todo o programa candidatado no final do ano passado ao programa SAFE e a questão que, em primeiro lugar, lhe quero colocar é se a AED ficou efetivamente de fora de todo o processo, não integrou o grupo de trabalho. Aliás, o grupo de trabalho não é conhecida a sua composição, não sabemos quem é que integrou esse grupo e, portanto, queria lhe perguntar aqui, em primeira mão, nesta audiência, se a AED ficou efetivamente de fora desse grupo de trabalho. Em segundo lugar, um pouco também em linha com aquilo que é a visão e o caminho que temos que percorrer nos próximos anos, nós sabemos que temos um tempo claramente fixado no tempo para realizar estes investimentos, e eu disse investimentos e não despesas, e para serem investimentos pressupõe que a inovação e desenvolvimento, mas também as indústrias de defesa nacional sejam envolvidas neste processo. Queria perguntar se consideram que estamos a tratar devidamente este processo de forma a que as indústrias de defesa nacional estejam preparadas para depois, para aquilo que aí vem, nomeadamente no acesso à informação e às linhas de estratégias orientadoras do programa. Em terceiro lugar, perguntar, e gostava de ser muito direto, se não houver a envolvência das indústrias de defesa nacional na aplicação deste programa, quais são os reais riscos que o país corre em termos de aplicação do SAFE. E, por último, ao nível das políticas públicas, na vossa visão, o que é que deveria o governo português, nesta fase e com este volume, com este envelope financeiro tão grande que temos em mãos para, de alguma forma, capacitar Forças Armadas, apetrechar e criar também mais autonomia estratégica para o nosso país e para as indústrias de defesa nacional, que políticas públicas é que vocês acham que deviam ser implementadas para que, de alguma forma, estes 3 eixos de investigação e desenvolvimento, indústria de defesa nacional e Forças Armadas pudessem ser todas beneficiadas com este investimento? Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Agora a palavra ao Sr. Deputado Frederico Francisco. Faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para saúdo os representantes do AED Cluster e agradeço estarem aqui, só para complementar as perguntas que já foram feitas, concretizando um pouco mais e dando a nota que se há setor de atividade onde nenhum país, nem os mais ardentes neoliberais, abdicam de ter uma política industrial, é no setor da defesa. E nós podemos citar inúmeros exemplos, por exemplo, de contratos para as Forças Armadas Americanas que foram anulados porque foram ganhos por empresas europeias, de estaleiros navais no Reino Unido que foram mantidos, onde foram encomendados mais navios só para os manter a funcionar, vendendo depois a Marinha navios a outros países parceiros, de sistemas de armas que são desenvolvidos diretamente em parceria com a indústria. Na verdade, se nós olharmos pela Europa, quase todos os países que o podem fazer compram à sua própria indústria os seus principais sistemas de armas. A Suécia fabrica caças, compra os seus próprios caças. A França fabrica todos os sistemas de armas, compra à sua própria indústria. Portugal, obviamente, como todos nós sabemos, não tem a capacidade para produzir de A a Z a maior parte dos sistemas de armas de que precisamos. Ainda assim, e conforme foi ali mencionado na vossa apresentação, a Lei da Programação Militar tem a exigência de que haja 33% de retorno para a indústria nacional. E, portanto, a primeira pergunta que eu vos colocava é, eu não sei se têm dados concretos sobre isso, mas pelo menos tenho uma intuição de que esses 33% estão efetivamente a ser cumpridos. E a segunda pergunta é, seria possível, mesmo que o quiséssemos cumpri-los, porque citar o exemplo, por exemplo, do KC-390, onde por cada unidade há cerca de 10 milhões de euros que
que têm retorno para a indústria nacional. Ora, isso equivale a menos de 10% do valor de cada avião. Portanto, se num sistema de armas como o KC-390, porque nós sabemos que no avião há muitos componentes que têm que ser comprados, os motores, etc., mas quer dizer, se nesse sistema apenas 10% ou menos 10% vem para a indústria nacional, eu imagino que, sei lá, que nós não tenhamos capacidade de ter uma participação muito maior na compra de uma fragata, na compra de aviões de caça, ou seja, e portanto a pergunta é, qual é o caminho que temos que fazer e trilhar até que tenhamos essa capacidade. Falo 33% e não de percentagens mais elevadas. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o CDS, o Sr. Deputado João Almeida. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu quero cumprimentar a AED e todos os representantes do cluster. Eu acho que é fundamental estarem aqui connosco, fazermos este debate numa lógica que é a nossa, sempre foi, de um desenvolvimento do investimento em defesa, de uma valorização desse investimento em defesa e, portanto, sem qualquer complexo, de uma prioridade aos ramos das Forças Armadas na definição dos investimentos a fazer em defesa e na incorporação de produção, investigação e desenvolvimento da indústria portuguesa neste processo. Portanto, isso é essencial e devia ter sido feito sempre. Eu ouvi falar aqui da anulação de concursos quando ganham empresas estrangeiras. Nós já tivemos também períodos de governação em que se anulavam concursos quando ganhavam empresas portuguesas. Portanto, e que empresas portuguesas ficavam com estoques de produtos que tinham feito para a indústria militar, porque a contratação pública bloqueava e não conseguiam concluir os procedimentos e depois tinham de andar a ver se vendiam a outros países aquilo que o Estado português tinha comprometido a comprar e não concretizava o processo. Portanto, sobre isso há de facto muitos exemplos. Relativamente aqui à questão do SAFE e à questão da perspectiva que este Governo tem sobre esta matéria. Eu tenho a ideia que, aliás, aquilo que tem sido dito, quer pelo Sr. Ministro da Defesa, quer pela IDD, alinha-se perfeitamente com isto. Pode haver aqui a maneira de nós articularmos em que momento é que se participa, como é que se participa. Eu devo dizer uma coisa, eu acho, e aí que fique claro também, e é esse o momento em que estamos, que na definição das capacidades e na definição das prioridades, devem ser os ramos a dizer aquilo que deve ser feito. E, portanto, há países que têm uma lógica diferente. Eu não subscrevo a lógica desses países. Devo dizer, e que fique muitíssimo claro, as Forças Armadas portuguesas devem ter as capacidades de que necessitam para que operacionalmente possam responder às missões em que podem vir a ser empenhadas. Não podem ter as capacidades que a sua indústria produz e adaptar as suas missões às capacidades que a sua indústria produz. Acho que nisso também não é problema nenhum, também não é isso que defendem. Desde logo, não defendem isso. E há um indicador que mostra logo que não defendem isso. Quando exportam 90%, não é esse, com certeza, o foco de condicionar aquilo que são as aquisições nacionais, porque essas representam menos de 10% daquilo que é o destino da produção. Agora, há uma coisa aqui que é muito importante. Nós, ao incorporarmos produção e tecnologia nacional nas aquisições nacionais e, principalmente, nas parcerias que se estabelecem a nível nacional, nós obrigamos, entre aspas, a que outros países adquiram também esse, e isso é fundamental. E aí, o exemplo do KC é bom, mas nós já estamos noutro. Nós já estamos no do Super Tucano. E, portanto, é muito importante que percebamos que o projeto do Super Tucano reintroduziu em Portugal, ou vai reintroduzir em Portugal, a capacidade de, com a Embraer, nós termos, aquilo que foi dito exatamente na intervenção inicial, a conclusão de processos. E os 200 milhões do projeto do Super Tucano têm uma incorporação de 75 de produção nacional, ou seja, muito para lá dos 10%. E, portanto, é este tipo de projeto que nós devemos procurar, e isto é feito em quê? Essencialmente no upgrade e reconfiguração das aeronaves. E, portanto, 75 milhões em upgrade e reconfiguração de aeronaves num projeto que tem um valor global de 200 milhões, está muito dentro, não. Está mesmo acima daquilo que seria o desejável, concretiza isso. E, portanto, o que eu diria, e como pergunta final, é se neste momento, aprovado que seja aquilo que foi o projeto submetido por Portugal, que resulta daquelas capacidades que foram identificadas e das necessidades, se é um momento útil e fundamental para nós trabalharmos a dizer assim, nós vamos adquirir determinado material. Como é que nós metemos a indústria portuguesa aqui
e como é que nós, nas parcerias, porque o SAFE também obriga a isso, na lógica de consórcio e na lógica de trabalho com outros países, como é que nós, ao introduzirmos no nosso, condicionamos outros também ou criamos os incentivos, não é condicionamos, criamos os incentivos para que outros venham a adquirir também, se estamos em tempo útil para isso, e como é que vocês acham que isso deve ser desenvolvido a partir daqui? Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Para encerrar, devolvo novamente a palavra à AID, na pessoa do Sr. Presidente, Sr. Engenheiro José Neves. Faça favor, tem a palavra 10 minutos. Ok, muito boa tarde. Se calhar eu vou usar a minha palavra e vou pedir aqui aos meus colegas também para auxiliarem. Foram várias as perguntas. A primeira pergunta foi muito interessante, Sr. Deputado. De facto, a aeronáutica, espaço e defesa são um bom exemplo de disseminarmos o emprego, a tecnologia e desenvolvermos a economia fora de Lisboa, do Porto e de Coimbra. Ponte Sor tem neste momento a fabricação de drones, da TechEver. Recentemente, ou ano passado, inaugurou-se a produção de uma fábrica para a produção de aeronaves, os 222. Existem empregos na área de MRO, portanto, manutenção de aeronaves. Temos vindo a falar também com a Câmara Municipal de Recurrismo de Castelo Branco. Temos vindo a falar com a Câmara de Viseu, vamos fazer um roteiro até o ID Days, que será em maio deste ano, com algumas câmaras municipais, e iremos começar na Câmara Municipal de Viseu, que também nos contactou exatamente, porque ainda recentemente tive ali com o Sr. Deputado Bernardo Peçanha num evento do Exército em Viseu, onde o próprio Exército também foi a Viseu, exatamente para sair fora dos grandes polos, para mostrarmos o que é que se faz na área de defesa fora do Lisboa e do Porto. Portanto, sim, este tem sido um setor que temos tentado projetar a nossa indústria para fora disto. Eu, sinceramente, eu acho que olhando para o nosso mapa, só nos falta o Algarve neste momento. Do resto, temos empresas... Trás-os-Montes, Rui, corrijo-me. Temos alguma coisa em Trás-os-Montes? Não sei se conheço muito... Ainda não. Não, a resposta é ainda não. Mas pronto, de certa forma, já temos caminhado a passar arcos para o interior. E eu penso que essa questão é muito importante e eu acho que é algo que nós temos vindo a trabalhar. Eu penso que sobre o Sr. Deputado Bernardo Peçanha do Chega, envolvimento no SAFE. Nós não temos tido um envolvimento direto no SAFE, e penso que essa pergunta foi colocada várias vezes. A ideia inicialmente foi convidada para integrar o grupo do SAFE em Portugal, mas na realidade nunca integramos nenhuma reunião. E daí o nosso highlight, que não integrando nenhuma reunião, há uma falta de comunicação entre o que é a indústria de defesa privada, que nós representamos, e, se calhar, algumas indústrias, como as da EDD, que já estão claramente colocadas no SAFE. Sendo-nos primor, porque são importantes, nomeadamente o arsenal do feito para a indústria portuguesa. Áreas de maior competitividade, eu garantidamente, áreas de estruturas, áreas de sistemas. Neste momento, qualquer aeronave que voe da Embraer, da Boeing, da Airbus, ou qualquer satélite que vá para o espaço, leva tecnologia produzida em Portugal, seja a nível de estruturas, seja a nível de sistemas. Portanto, claramente, nós temos competitividade elevada, e daí temos uma cadeia de fornecimento elevado de valor, e mais do que isso, temos capacidade de termos os OEMs que já conseguem agregar, e eu acho que isso é muito importante, termos OEMs em Portugal que consigam eles próprios gerir a nossa cadeia de fornecimento. Não estamos dependentes de todos para gerir a cadeia de fornecimento. Que outros elementos faltam? Eu acho que está nas nossas propostas a questão da agregação do grupo de trabalho. Integramos o grupo de trabalho que foi apresentado, que ainda não integramos, e que é muito importante. Eu volto a reforçar um ponto que mencionou. A própria Lei de Programação Militar menciona 33% como referência de retorno nacional. Como é que esse retorno é feito? Não precisa de ser diretamente no desenvolvimento daquela plataforma. Pode ser... lateralmente. Eu vou dar aqui um exemplo, está aqui o Miguel Braga. O CEIA ganhou uma capacidade única em Portugal de desenvolvimento de desenho estrutural para o KC 390. O CEIA, quando terminou esse projeto, começou a trabalhar com equipas para a Leonardo a desenvolver projetos estruturais na área de aeronaves e de helicópteros da Leonardo. Ou seja, é muito mais abrangente do que aquele produto direto. Portanto, quando olhamos para o KC 390, temos que ver que as empresas, e o caso do CEIA aqui, vai mais do que os 33% não tem que ser diretamente naquela aeronave. Pode ser muito mais do que isso. Até porque os projetos de aeronáutica têm uma grande vantagem. Duram 3, 6 anos. Mas depois o novo projeto aeronáutico demora 20 anos a ser construído. O KC 390 foi desenvolvido agora. Uma substituição do KC 390 vai ser feita de 30 anos de agora para a frente. Portanto, o que eu quero dizer, é bom que as empresas utilizem esse conhecimento de uma forma holística, não só naquele produto, mas noutros produtos semelhantes. E eu acho que isso é um fator diferenciador que é muito importante. Deixem-me... portanto, grupo de trabalho...
real risco de não haver envolvimento. Bom, eu acho que o grande risco que nós temos aqui é nós cairmos na questão de, não me leva a mal, de assinarmos contratos em que nós vamos comprar tudo lá fora e vamos fazer pouco cá dentro. E o comissário que esteve cá na semana passada em que mencionou 4 projetos estratégicos a nível europeu. Um na área de proteção da fronteira leste, um na área de proteção antimísseis e 2 que eu claramente referi que Portugal tem que ter um papel decisivo na proteção da parte espacial e na parte do muro antidrones. Nós temos empresas de drones, portanto, combates de drones não só com raio lasers, mas também com outros drones. Portanto, claramente, se a Comissão Europeia vem cá, e penso que não foi um mero protocolo, veio cá ver que indústria é que existe, foi visitar o SEI, foi visitar outras empresas, portanto, foi visitar a capacidade existente em Portugal. E, no final, penso que saiu surpreendido com o que nós estamos a fazer e eu sublinho isso na reunião que teve comigo. Portanto, se nós temos esta capacidade, o risco é nós não aproveitarmos o momento, como eu disse e volto a repetir, de alta competitividade do nosso setor, mistura de talento, de formação, proximidade com a Europa e também, naturalmente, uma decalagem salarial que temos que referir que existe neste momento e, portanto, por isso é que a Airbus investiu em Portugal e retirou fábricas do Magreb para vir para Portugal. Portanto, viu esse sweet spot em Portugal. E eu acho que o risco é não aproveitarmos esse sweet spot, o risco é não criarmos, peço desculpa a expressão, a Alta Europa da Defesa neste momento em que investimos 5,8 mil milhões de euros. É que é um valor enorme. O valor da Alta Europa no início foi 2 mil milhões de euros de investimento privado, com todos os investimentos que sucederam, chegamos aos 4 mil milhões, nós estamos a falar de 5,8 mil milhões de euros. Eu penso que sobre a questão do capacete também mencionei, a questão do trabalho direto e indireto. Sr. Deputado João Almeida, como ter a indústria aqui, as palavras como ter a indústria aqui, é exatamente, e foi mencionado, a questão do diálogo. Nós temos falado com o IDD, temos falado com o Ministério da Defesa, mas, atenção, quarta-feira, hoje é terça, amanhã temos uma reunião com o Ricardo Pinheiral, portanto temos falado. Só que eu vou-lhe dizer uma coisa, a IDD, o principal propósito da IDD é realmente mobilizar a indústria de defesa, mas muitas vezes a IDD faz eventos em que não convida o principal representante da indústria de defesa portuguesa, que é o cluster AED. Tivemos um evento que foi realizado com a FIC Antiaérea, um potencial fornecedor dos navios destas fragatas, em que o cluster AED não foi convidado. E a IDD, novamente, o seu propósito é representar a indústria portuguesa, que se não convida, é um facto estranho. Atenção, e eu tenho excelentes relações com a IDD, falo com o Ricardo, mas sublinhei que achámos um pouco estranho isso não acontecer. Portanto, novamente, acho que o diálogo, e tentamos sublinhar esse diálogo, é muito importante. Eu, se calhar, agora, como tinha aqui tantas notas, Rui, Miguel, Teresa, podem-me complementar um pouco, por favor. Sr. Presidente, Srs. Deputados, só juntar uma nota breve ao que o José já disse. Bem, eu para já dar uma nota otimista. Eu acho que nós vivemos um momento em que investir em defesa é bastante transversal, é bastante consensual e todos nós nos lembramos quando não estávamos neste momento. Depois, dar-vos nota que se calhar não é preciso inventar muito, ou seja, cooperação industrial, contrapartidas, transferência de tecnologia, já teve vários nomes, mas ao longo destas décadas estava claro o que é que se deve fazer. Quando Portugal investe, quando Portugal compra, deve haver retorno para a economia. Seja agora, seja quando for. Sinceramente, quando eu dizia que tenho uma perspectiva otimista, nós já que andamos há vários anos, já apanhamos vários governos de vários partidos, e notamos que há uma vontade política evidente de aproveitar esta oportunidade para haver retorno para a economia. Falta afinar. Se repararem naquilo que se apresentou aqui hoje, falta afinar. Eu deixo só um desafio porque, evidentemente, há competências ao nível do Governo, haverá eventualmente competências ao nível da Assembleia da República. Há aqui um desafio, o deputado João Almeida referiu isso, há aqui um desafio que é difícil, que é o desafio da contratação pública. A vontade política, muitas vezes, um ministro, e nós não falamos de partidos, não falamos de governos, nós trabalhamos com todos, como é nosso dever, mas a verdade é que pode haver muita vontade política e não ser possível concretizar aquela meta dos 33%. E o senhor, creio, eu não fixei o seu nome, mas o senhor deputado referiu, e bem, que há outros países que são mais audazes nesta questão da contratação pública.
Eu trabalhei alguns anos na minha carreira em Espanha e o governo espanhol dizia, está bem, eles que venham cá multar-nos, eles que venham cá penalizar-nos, a União Europeia, a Comissão Europeia que venha cá dizer que temos que devolver dinheiro, que quando eles vierem nós falamos com eles. A verdade é que nós, ao longo destes anos todos, e aqui vou-me vincular só à minha opinião pessoal, acredito que alguns colegas concordam, mas só me vinculo a mim, nós temos muito o hábito de ser o melhor aluno na Europa. E o problema de sermos o melhor aluno da Europa é que nos dá medalhas, mas não nos dá economia, não nos dá crescimento, não nos dá dinheiro, não nos dá adjudicações. E eu creio que esta é uma visão que é suficientemente transversal, diria, fácil de entender. E, portanto, nesta fase, eu acho, sinceramente, que não deve haver uma revisão da Lei de Progressão Militar, não deve haver um programa SAFE sem se ouvir a indústria. Porquê? Porque, de facto, também já foi dito aqui, quem decide o que vai comprar são os ramos e devem ser os ramos a decidir o que é que se vai comprar. Mas se nós, indústria, estivermos preparados para fazer aquilo que os ramos querem comprar, vai ser mais fácil aos ramos e ao poder político que estiver de turno fazer as aquisições em Portugal. E isto exige diálogo, exige alinhamento. Uma empresa pode decidir investir numa determinada tecnologia, numa determinada capacidade, numa determinada área ou sub-área tecnológica, se souber que nós, à frente, vão ser adquiridos aqueles sistemas ou aquelas capacidades. E, portanto, sinceramente, acho que nós vivemos um período, quando a oportunidade é gigante, o impacto de um falhanço é igualmente proporcional e é gigante. E, portanto, nós não nos podemos dar ao luxo como país, porque, de facto, o cluster de aeronáutica, espaço e defesa hoje não se compara àquilo que era há 10 ou há 15 anos atrás. E, portanto, hoje estamos mais preparados para garantir maior integração nacional daquilo que se adquire do que estávamos há anos atrás. E, portanto, depende de nós, depende de todos. Mas eu reforçava esta questão da contratação pública, porque eu já vivi episódios concretos, e acho que os senhores deputados, de inovação, os ramos das Forças Armadas, e que no momento que esse ramo das Forças Armadas vai adquirir, quem fez a parceria de inovação não pode participar no concurso porque tem informação privilegiada que teve na parceria de inovação. Isto não pode ser. E, portanto, alguém tem que resolver isto e, portanto, a nós cabe-nos alertar e pedir a vossa ajuda para que se resolva. Ora, muito boa tarde. Eu não sei se ainda me sobra alguns minutos ou segundos, mas, enfim, já foi praticamente tudo dito pelos meus colegas. No entanto, eu gostaria só de complementar aqui uma outra questão no qual focaram também, que tem a ver, portanto, relativamente aos reais riscos e, no fundo, ao retorno industrial e à oportunidade única para o país, eu gostaria só de reforçar que devemos encarar isto como, efetivamente, uma oportunidade transformadora. E essa oportunidade transformadora é para centros, tal como foi também para outras instituições, OMS, que foi na área aeronáutica para a OGMA, mas deveria ser também para o Arsenal do Alfeite, que, como nós sabemos, tem muitas dificuldades, e eu gostaria até de saber o mérito das propostas colocadas relativamente à resolução dessa questão para o futuro. Mas também as políticas e a questão da Comissão de Acompanhamento e de Escrutínio são fundamentais, até porque, às vezes, não é só os procedimentos que são importantes, mas os momentos em que são tomados. Porque uma negociação, e nós todos sabemos isso, sobre retorno industrial, feita depois de um contrato assinado, não é igual a feita antecipadamente. Eu, por exemplo, não sei, nesta proposta do SAFE, que está neste momento submetida e se prevê aprovada, se ainda há espaço efetivo para negociação ou se efetivamente, na realidade, já não há. Pronto. Eu não tenho esta resposta. Não tenho esta resposta.
Pronto, mas, portanto, é muito importante, e eu penso que aqui, construtivamente, é muito importante estabelecermos políticas e procedimentos adequados e, principalmente, estamos a pensar em futuro. Estamos a começar, há muito caminho ainda para fazer, mas também o momento, e penso que isto também foi dado, o momento também conta. Pode-se fazer a mesma coisa numa altura ou noutra, normalmente quando se faz previamente. A mesma coisa com está ou não a nossa indústria, em que áreas de capacitação é que está preparada para contribuir para essa industrialização. E como nós representamos, portanto, 170 indústrias, mas muitas outras que estão em processos de aderência também, mas aqui a questão de o que é que podemos ou não oferecer é algo que pode ser direto, pode ser menos direto, respeitando à mesma as prioridades e as capacidades que as Forças Armadas querem, abrir um diálogo com um potencial fornecedor ou com vários potenciais fornecedores para se concluir qual deles é que pode ou não oferecer maior retorno industrial e isso fazer parte também da avaliação, porque às vezes pode haver mais de como fornecedores com uma boa solução para a capacidade e para a prioridade da Força Armada e o retorno industrial poderia ser um fator até diferenciador. É importante. Focaram também a questão do retorno do KC de 10%, comparativo a 33%, mas isto é uma opinião pessoal, eu já ficava extremamente satisfeita se olhássemos para trás e víssemos todos os programas com 10% de retorno. Não é? Portanto, vamos ter o objetivo 33 com toda a certeza e eu acho que o país está preparado e as indústrias para isso. Mas há aqui um trabalho a fazer e eu acho que o KC é um bom exemplo. Já, por exemplo, focou na questão dos aviões de caça na fragata, pelo menos na fragata não sabemos. Não sabemos mesmo. Mas sabemos que houve propostas que o poderiam dar. Isso sabemos. Os méritos das várias não sabemos. Portanto, este é um momento único. Neste momento, acho que o facto de aqui na Comissão estarem efetivamente a querer estruturar um envolvimento e um acompanhamento é algo que nós só nos podemos ficar contentes, agradecer e, obviamente, suportarmos de toda a forma que o pudermos fazer. Muito obrigado. Damos assim por concluída a audiência à AED. Resta-me agradecer os membros que aqui hoje estiveram presentes, que fizeram o favor de partilhar as vossas opiniões, preocupações, mas, sobretudo, desafios que nós enfrentamos neste que é um momento único em termos de defesa nacional. E, portanto, a ver vamos e uma boa tarde a todos e continuação de uma boa semana. Muito obrigado, Srs. Deputados. Obrigado.